Pessoal, boa noite. Alguém online já? Alguém por aí? Bom, eu vou começar passando alguns conceitos aqui para vocês, mesmo que vocês assistam depois, tá? Não tem problema. Se nesse inteirinho aí alguém aparecer na live, ó, o Vanderlei já está por aí, né? Aí a gente já vai tirando dúvidas conforme a necessidade, tá? Eu mandei para vocês ontem um material. Esse material ele tem toda a parte de sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. É importante que vocês analisem, né, que vocês leiam, né, já que a gente está trabalhando com uma ferramenta remota, estamos trabalhando à distância, né, a gente precisa um pouco mais do hábito da leitura desse material, né? De toda forma, a gente está aqui, tanto aqui no Facebook como no WhatsApp, né? A ideia é a gente ir tirando dúvidas. Ó, a professora Ana Paula já está aí, a Vanessa. Legal, galera. Na aula do dia 16, que foi a nossa última aula presencial, a gente trabalhou um pouquinho sobre os conceitos básicos de saúde e segurança do trabalho, né? Então, como é que vai ficar organizada as nossas aulas de uma maneira que tenha uma certa lógica e a gente consiga trabalhar? A gente vai primeiro percorrer todo aquele ciclo de PDCA no sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, já que ele é muito parecido com o sistema de gestão de meio ambiente que vocês tiveram na UC anterior. A grande diferença, né, nesse caso, que vocês vão perceber, diz respeito aos requisitos legais e aos controles operacionais. Então, os requisitos legais de saúde e segurança do trabalho são diferentes, e é o que muitas vezes dificulta a implementação de um sistema de gestão ou a obtenção de um certificado de sistema de gestão. Tem-se, às vezes, a dificuldade de se certificar, porque a legislação de saúde e segurança do trabalho é muito extensa e grande maioria das vezes as empresas não cumprem, né, já que a fiscalização é baixa, não se tem um efetivo grande de fiscais, né? A gente, na aula passada, e é toda a primeira parte dos slides que vocês conseguem verificar, a gente passou a legislação de saúde e segurança do trabalho na íntegra, né? Pelo menos a parte trabalhista, né? Que é a parte das normas regulamentadoras. Eu expliquei como é que elas surgiram, qual foi o histórico, né, do surgimento delas. Por isso aí vocês conseguem ver pelo slide que eu anexei. A gente vai começar a trabalhar dentro do ciclo de PDCA da ISO 45001, a norma de sistema de gestão para saúde e segurança do trabalho. Feito isso, a gente depois vai entrar no sistema de gestão de responsabilidade social, que é a SA 8000, e por fim vamos trabalhar com a ISO 9000, que é o sistema de gestão de qualidade. Eu deixei essas mais para adiante porque elas têm requisitos legais mais leves, ou seja, as particularidades são mais leves, mas a gente vai trabalhar também os conceitos dessas duas normas. E aí, por fim, quando a gente estiver finalizando, ou seja, talvez até depois que a gente retornar os encontros já presenciais, a gente vai trabalhar com a questão da integração desses sistemas, né? Ou seja, quais são as ferramentas que vale a pena a gente trabalhar de maneira integrada, quais são as ferramentas que muitas vezes se opta por fazer de maneira independente, o que seria um sistema de gestão integrado, né? O que eu precisaria integrar de ferramentas de trabalho para eu conseguir dizer que o meu sistema de gestão ele é integrado, né? Então a gente vai trabalhar primeiro individualmente e depois a gente vai trabalhar na junção, na integração desses sistemas, beleza? Bom, vocês viram na UC passada o ciclo de PDCA utilizando como base aí a ISO 14001, que é a norma de sistema de gestão ambiental. Vocês já puderam ver que existe um planejamento, existe uma execução, existe uma verificação e uma ação corretiva. Esse planejamento, que é a primeira parte que a gente vai trabalhar e que vai subsidiar o exercício, e já ao final da aula a gente vai disponibilizar para vocês, ele diz respeito a 4 etapas, né? Respeito à identificação de perigos e riscos, a identificação, né, dos requisitos legais que são aplicáveis, a definição dos objetivos, metas e programas, estratégias para atender às metas, e, por fim, a definição da política, né? Então, a gente consegue separar a etapa de planejamento nessas 4 etapas: identificação de perigos e riscos, identificação de requisitos legais aplicáveis, definição de objetivos e metas e política, né? Esse mesmo planejamento é similar ao que vocês aprenderam na 14.000. Na 14.000 você tem a identificação de aspectos e avaliação de impactos ambientais.
mas notem que o resto, né, é a mesma coisa. Também você identifica a legislação ambiental, define objetivos e metas do sistema de gestão ambiental e a política ambiental, por fim. Então, no final, fica sendo a mesma coisa. Então, a gente vai trabalhar hoje no que é esses perigos e riscos e como é que a gente faz essa atividade de definição. Então, a gente consegue até mesmo olhar o planejamento sob dois prismas, né? Que é o da definição do que eu quero fazer, né? Ou seja, qual é o meu objetivo, né? E como eu vou chegar nele. Então, é definir metas e definir métodos. Eu tenho essas duas definições. Até às vezes alguns livros, né? Alguns sites quando publicam o desenho, né, do ciclo de PDCA, eles colocam lá definir metas, definir métodos. Se eu estivesse falando de um bolo, por exemplo, é que bolo que eu quero fazer e qual que é a receita para chegar nesse bolo. Então, primeiro eu defino qual que é o bolo, qual que é o sabor, qual que é a altura esperada, a textura, a cobertura, e depois qual é a minha receita, né, como é que eu vou fazer. Então, é isso que a gente vai trabalhar primeiramente. A questão de perigos e riscos, ela se assemelha muito ao que vocês já trabalharam com aspectos e impactos ambientais. Embora o conceito não seja tão equiparável, né? Eu não consigo equiparar risco, por exemplo, a impacto ambiental. Se vocês acompanharem os slides, vocês vão ver algumas estratégias, inclusive que eu coloquei no slide, para eu ter a questão da causa e efeito, né? Assim como no sistema de gestão ambiental, vocês têm o aspecto ambiental como uma causa, uma atividade gerida pela empresa e o impacto ambiental como uma consequência, a mesma coisa vai se aplicar na saúde e segurança do trabalho. A questão é que a minha consequência ela não é o risco, a minha consequência é o incidente. Se eu pegar as definições que eu coloquei no slide acerca da ISO 45001, o que é o perigo? Né? O perigo é um ato, uma situação ou fonte com potencial a gerar perdas, né, em termos de acidentes de trabalho, de danos ao patrimônio, que tenha potencial de gerar perdas. Então, o meu perigo vai me gerar possíveis incidentes. O incidente, para fim de ISO 45001, ele é até um conceito mais abrangente do que aquele conceito que a gente costuma trabalhar na literatura de saúde e segurança do trabalho convencional. Porque a gente, em saúde e segurança do trabalho, muitas vezes chama incidente do quase acidente, né? Aquele que não aconteceu, mas poderia acontecer. Nesse caso, o sistema de gestão considera-se incidente pela ISO 45001 qualquer atividade onde esse acidente aconteceu ou poderia ter acontecido. Até mesmo um quase acidente, a gente chama de incidente, para 45001. Um acidente com lesão, a gente chama de incidente. Então, a gente pegar, por exemplo, o capítulo que fala de investigação de incidente, envolve todos esses eventos. Acidentes com lesão, acidentes com danos ao patrimônio, acidentes com danos ambientais, isso dentro da ótica da 45001. Beleza? Olhando perigo e risco, a gente vai sempre pensar no risco com uma combinação de dois fatores, né? E vocês vão ver lá no slide que está escrito que o risco é a combinação da probabilidade da ocorrência de um acidente, a gravidade desse acidente caso ele aconteça. Então, risco é uma combinação de dois fatores. Se a gente conseguisse colocar graficamente, até no slide eu fiz essa comparação, vocês veriam assim, vocês veriam que existe a causa e o efeito. Então eu conseguiria ver a causa do meu seria o perigo, né? A causa do meu incidente. Então, equipamentos ruidosos, produtos químicos, máquinas e equipamentos sem proteção, a exigência de postura inadequada, isso seriam exemplos de perigos. E os meus incidentes seriam quedas, lesões, fraturas, doenças ocupacionais, que também são tidas na legislação como acidentes, né, também se contemplam como acidentes. Só que, quando eu falo de 14.000, de gestão ambiental, eu tenho como causa o meu aspecto ambiental e, como consequência, o meu impacto ambiental. Sempre que eu gero um aspecto ambiental, eu vou ter um impacto. Na saúde e segurança do trabalho não é assim. Às vezes eu vou fazer um trabalho em altura, que é um perigo, mas eu não vou ter um incidente,
seria a minha queda. Então, eu tenho no meio, entre a minha causa e a minha consequência, eu tenho o conceito do risco, que é o quão grave aquilo pode ser e qual a probabilidade que aquilo pode ser. Então, se cria aí uma interpretação numérica, que eu vou ter que avaliar isso qualitativamente, qual é o meu risco. Então, eu vou usar as informações de gravidade, as informações de probabilidade de acontecer. Aí vão existir diversas ferramentas que a gente pode encontrar na internet, né? A gente, na consultoria que eu trabalho, utiliza muito uma ferramenta de um órgão chamado AIA, né? Que é a Agência Internacional de Higiene Ocupacional. A gente usa esse, mas existem outros, tá? Outras maneiras de se fazer essa análise qualitativa. Inclusive, alguma que seja da preferência da empresa ou do gestor ali do sistema de gestão. A gente lembra, né, que as normas do sistema de gestão, os seus requisitos, elas não estabelecem um modelo único de se fazer as coisas. Elas colocam assim que a organização deve implementar e manter procedimento para a identificação dos seus perigos e avaliação dos seus riscos. Então, esse procedimento ele pode ser a critério da empresa. No material que eu mandei para vocês, tem um critério lá, onde eu pontuo probabilidade e pontuo gravidade. Da mesma forma que vocês também, quando fazem análise de aspectos e impactos ambientais, levam em conta atividades rotineiras, não rotineiras, planejadas ou não, mesmo aquelas que são gerenciadas por terceirizados. Esse mesmo aspecto global, né, que dessa avaliação, vai se aplicar nos perigos e riscos. E por isso que eu nem estou me atendo muito a essas definições, né, que vocês já conhecem isso no que diz respeito a aspectos e impactos ambientais. Eu estou trabalhando mais a particularidade dos perigos e riscos. Então, quando eu faço essa avaliação, eu considero a empresa como um todo. É diferente, então, de uma análise preliminar de risco, que a gente faz para uma única tarefa, eu vou considerar globalmente, e vou ter que classificar meus perigos e os meus riscos em vista a probabilidade da ocorrência daquele acidente e a gravidade caso ele aconteça. Então, os critérios que eu preciso, e tem até um modelinho de planilha de perigos e riscos para vocês no material, eu preciso saber se a atividade ela é normal, anormal ou emergencial, ou seja, aquela atividade que ela é feita dentro da rotina, atividades que são feitas não rotineiramente, feitas de vez em quando, e atividades que só acontecem no caso de uma emergência. Então, por exemplo, a atuação da brigada de emergência no socorro de uma vítima, na contenção de um incêndio, é uma atividade emergencial. Ela só acontece numa emergência, mas expõe trabalhadores também a riscos. Quando eu falo de atividades normais, eu contemplo tudo que diz respeito à organização, né? E não só aquelas atividades fim da empresa. Quando eu vou também avaliar perigos e riscos, eu considero aquelas atividades que todos os trabalhadores estão expostos, independente de estar fazendo um trabalho ou não. Então, a partir do momento que o camarada entra na empresa, ele está fazendo uso do estacionamento da empresa, ele tem o risco de ser atropelado. Então, esse risco tem que ser avaliado, medidas de controle têm que ser propostas para isso. O risco de uma inundação, uma enchente na região, e isso causar um acidente de trajeto, precisa ser considerado. Também preciso prever medidas de controle para isso. O risco de um raio, uma condição atmosférica desfavorável, tudo isso precisa ser considerado também, justamente para que a empresa consiga estabelecer medidas de controle. O grande objetivo, no final das contas, é que a gente consiga estabelecer controles. Muitas vezes, quando acontece um acidente, a gente, em sistema de gestão, vai retomar esse levantamento de perigos e riscos, para perceber se ou esse perigo que gerou o acidente não foi nem sequer considerado, ele não foi avaliado, ou se ele sendo avaliado, os controles operacionais que a gente propôs são ineficazes ou insuficientes. Então a gente vai levar a coisa por esse lado. A, a análise que vocês vão fazer, e vai ser essa primeira atividade que vocês vão fazer, ela está no slide, a planilha, né? A Ana Paula depois ela vai postar isso no Google Classroom e vai fazer um feedback ali, um follow-up junto com vocês, um acompanhamento dessa atividade. Eu também vou ficar à disposição de vocês, tá? Para qualquer dúvida que vocês tenham. Mas, a princípio, a gente vai sempre direcionar as atividades que vocês vão fazer à empresa-alvo do projeto integrador de vocês. Vocês estão fazendo uma adequação ambiental
do que diz respeito à ONG Sem Fronteiras, né, que é uma ONG de reciclagem. A gente vai fazer a implementação no sistema de gestão, nesse primeiro momento, de saúde e segurança do trabalho, pensando como alvo da nossa análise também essa ONG, a Sem Fronteiras. Então, o que a gente vai fazer? Considerar todos os perigos e todos os riscos e os incidentes que podem decorrer dessa atividade que é realizada na ONG. Então, quando vocês forem fazer essa análise, que é o nosso primeiro diagnóstico, tudo que eu vou fazer daqui para frente no sistema de gestão, quando eu for entender quais são os procedimentos de trabalho que eu vou adotar, quais vão ser os meus registros, quais vão ser os meus controles, as minhas medições e monitoramento necessárias, como é que vai ser desenhada a minha política, tudo isso vai partir desse primeiro momento, é quando eu trabalho com o diagnóstico, a identificação dos perigos e a avaliação de riscos. Tá? Então, uma planilha para vocês que vai ser anexada no Google Classroom, que é basicamente uma cópia da planilha que está no slide. E no slide eu tenho as regras de pontuação, a frequência e para a gravidade. Aquelas regras, elas, numa situação real de trabalho, estariam dentro de um procedimento da empresa, um procedimento que a empresa deveria ter registrado esse procedimento, né, de fato escrito, a consulta e para que todo mundo que for participar dessa avaliação tenha uma visão igualitária, ou seja, todos eles consigam pontuar gravidade e probabilidade dentro da mesma ótica. Então, se eu for usar um exemplo, falar assim, pô, eu vou considerar o risco do cara lá da ONG ele cair da escada que dá acesso à esteira rolante lá deles, a correia transportadora que eles têm. Ele tem uma escadinha, né? Então, eu vou considerar a minha avaliação de perigos e riscos para aquilo. Eu vou considerar a probabilidade de acontecer é média, é alta, é muito alta, a gravidade do efeito caso aconteça. Ela pode tanto ter uma fratura, como pode ter uma escoriação, como pode, dependendo da queda, até morrer. Vou ter uma visão muito bem estabelecida, porque se às vezes eu fazendo essa avaliação e vocês fazendo dá diferença, ou um colega fazendo e o outro colega fazendo dá diferença. É por isso que no slide tem alguns critérios definidos. Esses critérios são a título de exemplo, é claro, né? Mas eles são para ajudar vocês nessa definição. Então eu vou pontuar a gravidade, pontuar a probabilidade, e aí se passar de 6, se eu não me engano, que é o que está no slide, 6 ou 7, eu considero que esse risco ele é um risco não aceitável, ou seja, esse risco ele precisa obrigatoriamente da adoção de medidas de controle. Riscos que são considerados aceitáveis são aqueles que eu, numa avaliação, já entendo que não precisa de nenhum controle, que ele é autogerenciável, né? Não precisa de nenhum controle operacional. Eles são riscos muito significativos. Tá? Então, a missão de vocês vai ser fazer esse levantamento. Lógico, a nossa ideia inicial, se a atividade estivesse sendo feita presencialmente, era que a gente fizesse esse levantamento juntos em sala de aula. A gente não vai conseguir, então cada um vai fazer o seu, né, pode fazer isso tanto à mão quanto digitado. Quem quiser fazer à mão pode depois tirar uma foto ou escanear e mandar. E quem quiser fazer digitado, faz digitado e anexa lá no Classroom. Tá? Quem tiver dificuldades, a gente pode trabalhar com o WhatsApp. O importante é que o nosso momento agora não vai avaliar o quanto vocês estão aderidos a essas ferramentas tecnológicas, mas sim o quanto que a gente consegue desenvolver das competências necessárias no que diz respeito ao sistema de gestão integrado. Tá? Então, nossa ideia é também flexibilizar o nosso olhar de avaliação, a necessidade que vocês tenham, né, tendo em vista que vocês consigam as competências necessárias para desenvolvimento da UC. Então, a gente vai ser bem flexível na avaliação. O meu WhatsApp, eu estou no grupo de vocês, fiquem à vontade, tá, para mandar dúvidas por lá. Se eu puder ajudar vocês também, eu estou à disposição. E a Ana Paula vai ficar mais encarregada da indexação desses materiais, do acompanhamento e do feedback para vocês, tá bom? Bom, acho que por hoje é isso. Na nossa próxima atividade de transmissão, a gente vai trabalhar mais com a parte de política, vamos trabalhar com requisitos legais, objetivos e a política. Que depois de amanhã a gente já tem uma atividade prevista para trabalhar política. Em relação a perigos, riscos e incidentes, vocês têm alguma dúvida que querem que esclareça por aqui ou deixa para depois? O que vocês preferem?
Beleza, galera, mas fiquem à vontade, tá? Eu tentei, assim, sintetizar uma explicação básica sobre esse primeiro momento, né, que é a identificação de perigos e avaliação de riscos. Tá? Tentei ser bem resumido, mas ser bem objetivo e conseguir atender essa demanda de explicação. Qualquer dúvida, galera, a gente pode tanto por aqui como pelo WhatsApp, ou até mesmo amanhã. Amanhã a gente retoma esse bate-papo e também vocês podem ir colocando aqui no chat dúvidas que vocês tenham e a gente vai tirando, tá? Eu agradeço primeiro a participação de vocês, que foi aí maciça, né? Tendo em vista o número de pessoas da classe que já não é muito alto, mas a turma está em peso aqui, né? Então, legal, isso é importante para todo mundo. Agradeço a vocês também essa flexibilidade que a gente está conseguindo trabalhar de uma maneira híbrida, né? Porque eu sei que não é fácil, assim como para vocês, para a gente também é uma coisa nova, tá? A gente pede aí paciência sempre e todo mundo está num momento de aprender uma maneira de trabalhar um pouco diferente e a gente vai tentar se ajudar na medida do possível, tá? Que não haja déficit aí no conhecimento que vocês precisam, naquilo que vocês precisam para o mercado de trabalho. Tá? O vídeo eu vou deixar ele salvo aqui, então se algum colega não conseguiu assistir, ou vocês mesmo queiram retomar algum conceito, alguma coisa que não ficou claro, vocês podem voltar, tá? E se a explicação daqui não for suficiente, também o WhatsApp aí para gente. Pessoal, um abraço para vocês, tá? Boa noite. Daqui a uns 20 minutos a atividade vai estar disponível para vocês. E aí, qualquer dúvida, vão mandando para a gente, tá bom? Amanhã a gente se encontra novamente aí às 8 da noite. E vou deixar também o vídeo salvo para a gente dar sequência aí nessa parte de fundamentação. Só um abraço, tudo de bom aí para vocês. Se cuidem.